Pai Shalom. Quando precisava, os anjos carregavam ele. Vamos lá. Louvado seja Deus. Quando ele chegar lá em Cafarnaum, o Senhor Jesus já estava. E eles falaram assim. E achando-no do outro lado do mar, disseram: Rabi, o mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então, muita gente procurava o Senhor Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Ele já falou logo que é a verdade, ok? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém, aleluia, glória a Deus. Sim. Aleluia, glória a Deus. Então, quando fala que trabalhar, é no sentido também de se esforçar, é no sentido de buscar com vontade, trabalhar e não pela comida que perece, né? Luta, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para que a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Quem selou? O Senhor Jesus estava selado com o Espírito Santo. Que depois também esse selo vem para nós ali, após a ressurreição de Cristo. Aleluia. Ok? Tem gente que vai na igreja só atrás de um milagre. Não faz isso, não. Só de você estar seguindo ao Senhor, obedecendo a Ele já vai fazer o milagre na tua vida. Presta atenção no que está sendo pregado. Se está pregando a Bíblia lá, preste atenção. Se não está, você lê em casa. Ok? Era isso que o Senhor Jesus estava falando para eles. Presta atenção no que eu estou falando, no que eu estou pregando. Ok? Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Okay? Olha, aí, quando o Senhor Jesus falou que eles tinham que lutar pela comida que não perecia, e o Senhor Jesus estava falando ali da palavra que o próprio Senhor Jesus pregava, e eles perguntaram o que eles tinham que fazer. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Não tem jeito, gente. As pessoas, elas davam desculpa para querer arrumar outra coisa para seguir. Igual hoje. Hoje as pessoas dão desculpa, vai para a igreja, cria doutrinas novas, inventa nomes, para de falar, não posso mais falar português, começa a falar hebraico, dá outros nomes. Mas não adianta, gente. O povo lá também dava desculpa. Estava perguntando, o que nós temos que fazer então? O Senhor Jesus falando ali que era para eles dar ouvido, porque o Senhor Jesus estava pregando. O que nós temos que fazer então? Olha o que Jesus falou. Respondeu Jesus e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que criais naquele que Ele enviou. Eu fiquei sabendo que tem que fazer as festas judaicas, que tem que conhecer a Torá, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Ok. Mas você crê na palavra de Cristo? A vontade de Deus é que crê naquele que Ele enviou. Você crê em Cristo? Obedece o que Ele falou? Não, a Bíblia, o Evangelho, Nova Aliança foi escrita por homem. Toda a Bíblia foi escrita por homem, inspirada por Deus. Ok? Toda a Bíblia. Todo mundo.
Do Velho e Novo Testamento, foi escrito por homem. Um homem que Deus dava a palavra. Mas aqui o Evangelho, não foi o Senhor Jesus que escreveu o Evangelho, mas as palavras que foram colocadas no Evangelho, tinha vários, 11 apóstolos pelo menos ficaram dos que andavam com o Senhor Jesus, mas 120 pessoas que seguiam o Senhor Jesus. Foi assim que começou a igreja. E eles sabiam o que o Senhor Jesus falava, ok? Respondeu Jesus, disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E como é que nós vamos crer em Jesus? Crendo no evangelho dele, gente. Não tem como nós saber o que Jesus fez ou falou, porque nós não estávamos lá. Se a gente não crê no evangelho, não adianta dizer que é cristão, messiânico, nazareno. Se não crê no evangelho, não adianta, gente. Está enganando você mesmo. Para a gente saber o que Cristo ensinou, é através do evangelho. Quem joga o evangelho fora, desculpa, você não é meu irmão de fé, tchau. Eu não estou nem um pouco aí empolgada, nem encantada com as suas línguas diferentes de hebraico, grego, inglês, não importa o que for. Nem isso não me empolga. Nós precisamos é obedecer o evangelho de Cristo. Vamos lá. Disseram-lhe, pois, que sinal? Pois, fazes tu, para que vejamos e criamos em ti. Olha lá. Eles não queriam saber da palavra que o Senhor Jesus pregava. Eles queriam ver sinal. O Senhor Jesus multiplicava pão, curava cego, curava aleijado, curava... Não, a gente quer... Eles não acreditaram no que o Senhor Jesus fazia. Não era sinal para eles. Eu não sei o que aquele povo queria, tá igual hoje. Disse-lhes, pois. Eles falaram, né? Falou para o Senhor Jesus. Que sinal que você faz? Olha lá. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, faz tu, para que vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Sabe qual era o sinal que eles queriam? Sabe qual era o sinal que eles queriam? Esses fariseus religiosos, que hoje tem um monte. Eles queriam que o Senhor Jesus virasse um político, que é o que vai acontecer com o anticristo e o falso Cristo, que vão se unir. O falso Messias em Israel, que vai se unir com o anticristo. Os políticos, do bem e do mal. Quer dizer, do bem entre aspas. Finge que é do bem. O falso Cristo, ele vai fingir que ele é do bem, ok? Vai tudo do mal. Eles vão se unir. Hoje em dia o mundo, inclusive os evangélicos estão entrando nessa onda de escolher um líder para nos governar. Tá igualzinho o povo da época de Cristo, que escolheu Barrabás. Eita Deus, seja louvado. Tem muita gente por aí escolhendo Barrabás. Diz que é evangélico. Era isso que eles queriam que o Senhor Jesus fosse, um Barrabás. Por isso que eles ficavam pedindo sinal. E por isso que eles não estavam nem aí com os milagres que o Senhor Jesus fazia. Vamos continuar? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. O pão do céu. Sabe o que é o pão do céu? O pão do céu é Jesus. Olha o que o Senhor Jesus falou. Disseram-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai. Meu Pai. Tem o Pai e o Filho. Não tem o Pai e o Filho, só tem um. Não tem o Pai e o Filho. E o Espírito Santo também. Ok? Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu. Mas meu Pai, Pai de Jesus de Nazaré, vos dá o verdadeiro pão do céu. Adonai, Hashem, meu Pai, Pai de Jesus, vos dá o verdadeiro pão do céu. Ah, não pode falar Jesus. Ai, meu filho, você já está contaminado sua mente também? Você tem fé? Se você tiver fé, você pode falar Jesus. Agora, se você não tiver fé, você pode falar Yeshua, que não vai resolver nada. Disseram-lhes, pois, o Senhor, dás-nos sempre desse pão.
Aí eles pegaram, aí quando eles viram que o Senhor Jesus falou que o pão era ele, e que ele que era o verdadeiro pão, que o Pai enviou ao mundo, e aí eles falaram, disseram-lhes, aí eles já começaram a abrir a mente, ali já estava começando a abrir a mente, disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas eles ainda estavam querendo um pão físico, porque o pão era Jesus, mas eles ainda não estavam entendendo. Vamos lá. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. É preciso... Nossa, gente, o evangelho precisa ser pregado como ele é, porque as pessoas não entendem, nem os evangélicos entendem o evangelho. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ai, eu sou cristão, eu sou um evangélico, eu sou um protestante, eu sou messiânico, eu sou da restauração, porque agora é tudo da restauração, né? Eu sou da restauração, mas fica procurando pão em outro lugar para saciar a fome. Não está contente com o que Jesus deu. Não está contente com a sabedoria que Jesus deu. Não está contente com... Cuidado que o Salomão era o homem mais sábio do mundo e foi oferecer sacrifício para os anjos caídos. Okay? Tem gente por aí, tem todos os dons, mas está indo atrás de outro pão. Jesus é o pão da vida. E ele falou que quem comesse dele não ia ter fome. Se está tendo fome de outros conhecimentos, então não está se alimentando de Cristo direito. Mas a pessoa espiritual tem todos os dons e não está se alimentando de Cristo. Ou talvez não entendeu o evangelho, ou talvez deu ouvido para falsas doutrinas, não sei, gente. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Então o Senhor Jesus foi jogando indireta, falando em parábolas, e eles insistindo. Mas o Senhor Jesus falou, é eu, gente, é eu. Tem gente que hoje está assim, o Senhor Jesus está falando, é eu. E a pessoa não entende nada. Está indo atrás de outros conhecimentos, conhecimento dos sábios de Israel. O mais sábio de Israel é Jesus de Nazaré. Se não tem ele já não. Você está com fome de outra coisa, então você não está alimentando dele. Me ajuda, Senhor, para alimentar de ti, Jesus. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Aleluia! Na volta de Cristo vai ter ressurreição dos que são dele, para ele, para a glória. Aleluia! Aleluia, Senhor, que eu possa estar junto. Tem compaixão da minha família, da minha casa, dos meus filhos e meus netos, dos meus parentes de sangue, de pai e mãe. Tenho compaixão da igreja de Cristo, que está aí confusa, não sabe mais se segue Jesus ou se segue os ensinamentos ocultos dos sábios desse mundo. Ok? Pessoas que rejeitaram Jesus. Os cristãos estão indo atrás da sabedoria de quem rejeitou Jesus. Não dá para aceitar isso, gente. Se a pessoa está com fome de sabedoria de quem rejeitou Jesus, ela não está se alimentando de Jesus. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E o Senhor Jesus falou que ele era o pão, e eles murmuravam. Eles
duvidavam do Senhor Jesus, né? Eles não aceitavam a palavra do Senhor Jesus. Eles não acreditavam no que o Senhor Jesus pregava. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos, como pois ele diz descer do céu? Eles viam Jesus como uma pessoa comum. Nós sabemos que Jesus não era uma pessoa comum. Mas eles veem Jesus como uma pessoa comum, mas nós cremos que Jesus é 100% humano, mas é até 100% Deus também. Vamos lá? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Não adianta ficar discutindo, gente, com quem não quer crer em Jesus, não quer. Não adianta ficar discutindo. Não adianta. O Senhor Jesus falou aqui, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Okay? Se as pessoas não querem Jesus, é porque Deus não levou elas para Jesus. Não fica você querendo obrigar elas a se converter. Você já fez a sua parte? Deixa na mão de Deus. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai. Ninguém viu o Pai. Ninguém nunca viu o Pai, gente. Ninguém, só Jesus. Nem um judeu viu o Pai. Nem mesmo Moisés viu o Pai. Só Jesus viu o Pai, ok? Não que alguém visse ao Pai. A não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Ok? Que era o Senhor Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. São versículos que a gente usa para pregar de salvação, ok? Eu sou o pão da vida eterna, ok? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para quem dele comer, não morra. Ok? Jesus é o nosso pão espiritual. Jesus é que mata a nossa fome de sabedoria, de conhecimento. Se a pessoa está tendo fome de ir atrás de outras coisas, aquilo que Paulo deixou de lado, aquilo que o Senhor Jesus deixou, o Senhor Jesus deixou a política de lado. Hoje os evangélicos estão implorando política. O apóstolo Paulo deixou o conhecimento que ele tinha do judaísmo de lado para seguir Jesus de Nazaré. Hoje os evangélicos estão indo atrás do conhecimento de rabinos judeus que rejeitaram Jesus de Nazaré. Que o Senhor me dê força para continuar pregando o evangelho e a nova aliança. E também que eu siga viva e receba as bênçãos do Senhor Jesus. Traz minha cura, Senhor Jesus. Tu sabe que eu preciso no corpo, na alma e no espírito. Traz minha cura, cubra a minha casa, cubra meus filhos, meus netos. E me ajuda, Senhor Jesus, a pregar o teu evangelho até a dia da tua volta, que eu creio que o Senhor está voltando logo. E vos este por aqui. Até a próxima. É Jesus, gente. Ou é Jesus ou é Jesus. Como que eu vou saber sobre Jesus? Lê os evangelhos. Pai, shalom. Até a próxima.